bom que está aqui conosco, né? Vamos lá. Eu sou o professor Dr. Valdemir Bezerra da Silva. Aqui ao meu lado nós temos o Dr. Antônio Ferreira da Costa. A doutora Cirlei também está conosco, só que está usando o meu nome, Valdemir, lá embaixo do celular, né? E a doutora Angelina, é muito provável que daqui a pouco ela vai entrar também online. Certo, Antônio? Certo. Antônio, o que a gente faz aqui nesse espaço terapêutico? Atendimento psicanalítico, rodas de conversa, leitura terapêutica, consultoria cultural, educacional, em suma, uma socioterapia. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, hoje o tema, Antônio, é este aqui. Lê para nós aí, por favor, Antônio. A contemplação se efetua através do próprio interior. A contemplação se efetua através do próprio interior. Vamos lá. Então, pessoal, hoje o tema é este. A contemplação se efetua através do próprio interior. Pela imagem, Antônio, qual é a impressão que se tem, Antônio? Por favor. A impressão é que a pessoa está se jogando nos braços do infinito divino, se agraciando, está agradecida pela vida, por tudo. Boa. Dá uma sensação de, vamos dizer assim, né, de bem-estar, liberdade, né? Pertencimento, acolhimento, né? A própria natureza acolhendo o ser humano, né? Não estamos só. Não. Bonito, né? E essa sensação de alegria, né, Antônio? Contentamento, gratidão. Né? Respirando. A vida, né? Sentindo ar. E vida. Não só o sensorial, mas a parte transcendental. Bem, né? A vida, né? Falou tudo, a vida. A pergunta é... Eu vou fazer a pergunta para o André, já que ele chegou atrasado, né, André? André, e aí? Será que nós contemplamos a vida, André? Eu acho que mesmo aquele que mais contempla ainda está muito aquém, né? Talvez do que seria verdadeira contemplação, né? Olha. E é mesmo, né, Antônio? Geralmente a gente reclama mais da vida, né? Sim. Está sempre num processo de reclamação. Nós contemplamos mais os nossos sentidos, né? Mais o sensorial. Muito boa, muito boa. Então vamos lá, Antônio. Hoje, para iniciar a nossa leitura terapêutica, a gente vai trabalhar com uma parábola que é esta, a parábola do lápis. A imagem é bonita, né? É lindo, porque tem muitas cores. E o lápis também nos traz a lembrança do nosso desenvolvimento, primeiro contato com as artes, escrever, de pintar, de rabiscar, né? Quando a gente é criança, né? A infância. A infância traz tudo de bom, assim, normalmente. Lembra, né? Dá uma ideia de infância, de colorido, de vida, né? De alegria, né? E de certa forma, se a gente parar para ver a natureza, ela é assim, sim, colorida, bonita, né? Onde a gente olhava é isso. Não é? Agora, diante de nós mesmos, temos aqui uma árvore linda, né? Que é um pé de ipê roxo, né? Só para ter uma noção. Agora, ipê não, ipê. Agora que interessante, né, Antônio? Será que a gente vê a vida dessa forma? Tão bonita, tão assim, esplendorosa? Será que nós contemplamos isso? Não. Sabe o que me veio à mente? Diante da gente tem um pé de ipê roxo? Ipê roxo, né? E temos também, assim, o pessoal jogando bola. A alegria, né? Existe, às vezes, um contratempo? Um contratempo, um excesso. Aí, às vezes, a gente presta mais atenção nesses detalhes contratempos do que na beleza. É verdade, André, é verdade. Vamos lá, então. Então, Antônio, o senhor vai ser hoje o da cor preta e o André da vermelha, que ele está cansado, eu vou castigá-lo. Tá bom. O fabricante de lápis tomou o lápis que acabara de fazer, pouco antes de colocá-lo dentro da caixa, e disse-lhe: as 5 coisas que você precisa saber, e antes que o mande ao mundo, lembre-se sempre desses conselhos e você se tornará o melhor lápis que você pode ser. 1.
Você será capaz de fazer grandes coisas, mas só se você se permitir ser conduzido pela mão de alguém. 2. Você enfrentará dolorosas experiências ao longo do tempo, mas você vai precisar delas para se tornar um lápis melhor. 3. Você será capaz de corrigir eventuais erros que você pode cometer. 4. A parte mais importante de você sempre será o que tem dentro. E 5. Em cada superfície que você está acostumado, você deve deixar sua marca. Não importa qual seja a circunstância, você deve continuar a escrever. O lápis compreendeu, prometendo lembrar, e foi para a caixa com um propósito em seu coração. Agora, substituindo o lápis por você, por nós, né? Nós. Lembre-se sempre deles, e você será a melhor pessoa que poderia ser. Lembrar do quê? Daqueles conselhos. Então, vamos ver como é que é isso na prática. E observe essa imagem aqui, né? Dessa mão, dessas mãos estendidas, né? Mãos doadoras. Doadoras, olha só. Antônio. Você será capaz de fazer grandes coisas, mas só se você permitir-se ser seguro pelas mãos de Deus e permitir que os outros seres humanos possam ter acesso aos muitos dons que você possui. 2. Você vai enfrentar experiências dolorosas ao longo do tempo, passando por vários problemas na vida, mas você vai precisar deles para se tornar uma pessoa mais forte. 3. Você será capaz de corrigir eventuais erros que possa cometer. 4. A parte mais importante de você sempre será aquela que está no seu interior. E 5. Em cada superfície que você atravessar, você deve deixar sua marca. Não importa a situação, você deve sempre fazer seus deveres. Que beleza, né? Para refletir. Permita que esta parábola sobre o lápis o ajude a saber que você é uma pessoa especial e só você pode cumprir a finalidade para a qual você nasceu. Nunca se permita ficar desanimado e nunca ache que sua vida é insignificante e que não vale a pena mudar. O melhor que mudar é viver, né? O grande impedimento que nós fazemos ao ser é negar a dependência que nós temos do superior, que é o divino, que é o amor, que é a ternura, o afeto, a verdade, que está na nossa essência. E aí tentamos ter uma existência de delírios, de fantasias de grandeza, de interesses egóicos, de interesses não muito corretos. Até muitas vezes primitivos, né? Primitivos. O que me chamou a atenção nessas lições, né, que ele coloca na parábola é a questão de se submeter à vontade divina, que é a melhor. É indiscutível isso, né? Essa é a vontade para o nosso melhor, e não a nossa vontade, que é muitas vezes orientada para a sabotagem nossa e dos outros, né? E também a questão assim essa questão de você fazer o que você deve fazer, né? Então isso está muito ligado àquele conceito do estoicismo, né? Que era um conceito, era uma filosofia de vida alta, que depois teve um declínio lá na época romana, né? Mas assim, era a questão das virtudes, ou seja, você deve fazer aquilo que se deve fazer, deixar sua vontade meio assim de lado e fazer o dever, né? Então, e aí a gente faz esse paralelo, né? Ou seja, o dever é a vontade de Deus, né? E o que eu percebi aqui, sabe o que foi, Antônio? Foi o seguinte, né? Que desde o nosso nascimento, nós temos então como se fosse assim uma finalidade. Deus não nos criou por acaso, né?
Nós temos uma missão aqui. E muitas vezes no trajeto, no percurso dessa missão, a gente vai encontrar adversidades, percalços, dificuldades, problemas, que são sinônimos até, né? E que isso até muitas vezes faz a gente se frustrar. Só que olha que interessante, cada adversidade, cada problema superado é uma lapidação interior e é também uma ocasião que nos torna alguém melhor, mais preparado para a vida, para lidar com situações que a gente não quer lidar, porque a gente tem uma ideia de que o mundo deve ser perfeito, não devia existir problemas, que tem que ser do nosso jeito, né? Só que quando a pessoa está nesse propósito de viver a vontade de Deus, de abrir mão do seu egocentrismo, narcisismo, e ter ciência de que ela está aqui para algo maior, que não seja só suas vontades, ela então consegue exercer a sua finalidade, e isso traz à pessoa uma realização muito grande, que não é algo voltado ao egoísmo, mas sim ao altruísmo. Por exemplo, o lápis, um lápis de cor, qual a função dele? Colorir. Não é? Imagina que um lápis de cor consegue colorir e deixar algo bonito. E o ser humano, o que ele não pode fazer? Muito mais do que colorir, né? Não iluminar, promover o bem-estar do outro, a alegria. Sim. Então, cada um de nós deveríamos perceber isso, né? Como o André falou, um dever, né? De exercer, como o senhor trouxe também, o ser, que é o bem, a verdade e a beleza, que não é algo que está associado apenas ao meu querer, à minha vontade, mas sim ao bem comum, aquilo que é a necessidade sua, do Senhor e também minha. Você quer dizer que aquilo que está ligado à essência, a essência humana, ela está em todo ser humano. Universal. É universal. Agora, a minha vontade, ou a vontade particular do ser humano, é um particular. Esse particular pode estar contra a própria essência. E aí, se o particular prevalece, quando ele está fora da essência, ele já é patológico. Porque ele não atende, ou ele não está nos conformes da sanidade. Ele está fora da sanidade, ele tem uma dialética invertida, que é a dialética da vontade do particular, que contraria o próprio ser. Então, se a pessoa quer ter uma existência que contraria o que é bom, porque a essência é boa, ela vai ter resultados ruins. Então precisa perceber, né? É isso que eu queria falar, que é o seguinte, né? Essa vontade particular, se ela passa a existir, é porque ela não concorda com a vontade universal, que já é boa, né? Isso. Para o bem de todos, para a satisfação, ou seja, é a própria vontade divina. Então, se surge, se nasce uma vontade particular, já é em oposição à vontade divina. Então, não necessariamente. Eu posso ter uma vontade particular porque eu sou um ser que tem uma autonomia. Agora, eu tenho uma autonomia para saber que eu sou criatura, para participar da criação. Agora, se eu nego a finalidade, como o Valdemir falou há pouco, aí o meu particular está de acordo com a minha vontade invertida. Então, o particular é bom, se ele estiver de acordo com a essência, porque, afinal, Deus nos fez seres humanos em sua particularidade, né? Mas nós somos criados para uma finalidade. Então, o meu particular tem que estar de acordo, a minha existência, o que eu faço no dia a dia, tem que estar de acordo com essa essência. Senão, eu vou colocar um particular que contraria o próprio ser. Então, a gente não pode colocar acima do que é, vamos dizer assim, essencial, universal, os particulares. Foi isso que o senhor trouxe, né? Sim. Nesse sentido. Eu vou até falar isso em termos de prova. Quantas vezes a gente não fez uma prova, um ditado, por exemplo, né? O professor faz um ditado lá, o aluno erra 5 palavras, o professor dá 5 para ele, mas ele acertou 200. Então, às vezes a pessoa faz uma redação e tem uma ideia muito bonita, não é? O professor não observa o que ele está contando, mas fica observando os erros. Fica no erro, em vez de ver a coisa boa que foi produzida, a produção boa, a superação. E às vezes nós fazemos isso também, não contemplamos o que é mais importante, aquilo que conseguimos realizar, até onde já chegamos, os amigos que temos, a namorada, a esposa, o carro que comprou, o estudo que fez. É que a pessoa entra no processo de autocensura mesmo.